Olá, meu nome é Marcelo e inicialmente eu gostaria de agradecer a todos os inscritos e já me desculpar pelo longo tempo ausente. Eu pretendo, hoje é dia 16 de agosto de 2018, eu pretendo ser mais constante na publicação de vídeos em respeito a cada um de vocês. Bora para a aula? Então hoje o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre equações do primeiro grau. Vai ter uma lista de equações do primeiro grau na descrição do vídeo. Então, por favor, você pode baixá-la e tentar resolver. Todas essas equações vão ser resolvidas aqui por mim, ok? Baixe a lista, tente resolver e assista aos vídeos. Essa é a aula de número 1. Na aula de número 1 e 2, eu vou tratar de fundamentos, tá? Então, é a base das equações. É o entender, basicamente, o que eu faço e por que eu faço as coisas que faço quando resolvo uma equação do primeiro grau. Essa é a aula de número 1. O que eu pretendo com essa aula? Eu pretendo que você compreenda o que é uma equação, que você compreenda o que é uma equação do primeiro grau, que você entenda o que você faz quando você resolve e compreenda também os princípios que você pode utilizar para resolvê-las. Minhas recomendações é que você assista este vídeo até o final. Vamos então iniciar compreendendo o que é uma equação. Observa, olha para esse slide e toda equação, toda, sem exceção, ela tem essas três coisas. Eu estou fazendo de uma linguagem bem simples, então este vídeo é para alunos do ensino fundamental, ok? Que estão aprendendo equação. Se servir para você, muito me agrada. Mas uma equação, ela tem o quê? Ela tem basicamente três coisas. Basicamente e necessariamente, ok? Toda equação, ela tem uma letra, que na verdade eles chamam de incógnita, é um nome mais pomposo. Geralmente essa letra é a letra X, a letra Y, a letra Z, a letra A. Toda equação ela tem um sinal de igual, ou seja, toda equação é uma igualdade. E por ser uma igualdade, toda igualdade, ela tem dois membros. Professor, eu não entendi. Vamos entender através de um exemplo? Eu vou mostrar o exemplo aqui e a gente vai ver uma equação. Observa isto aqui que nós apresentamos para vocês, isto é uma equação. Vamos ver se ela tem os três elementos? O primeiro elemento, ela tem uma letra? Tem, professor. Que letra que ela tem? Ela tem a letra X. Ela tem uma letra. Ela tem um sinal de igual? Ela tem um sinal de igual, professor. Tem sim. Ela tem dois membros. Agora você vai entender o que é membro. Membros é o que eu tenho à esquerda e à direita desse sinal de igual. Observe que à esquerda desse sinal de igual, eu tenho x mais 3. E à direita do sinal de igual, eu tenho 6x mais 8 menos 3x, ok? Então, o que eu tenho à esquerda? Nós chamamos isso aqui de primeiro membro. O que nós temos à direita? Segundo membro. E esses membros são formados por termos. Eu posso ter vários termos em um membro. Professor, dá para ir um pouquinho mais devagar? Dá sim. No primeiro membro aqui, o primeiro membro é composto por x mais 3. Ou seja, o primeiro membro nós temos dois termos. Já vou colocar aqui o slide. O primeiro membro, então, que é o x mais 3, nós temos dois termos. Que termos são esses? Termos e membro é a mesma coisa? Não. Membro é o maior, é o todo, e termos são as partes. Então, no primeiro membro, eu tenho o termo x e tenho o termo 3.
No segundo membro, temos 3 termos. Que termos são esses? O 6x, o 8 e o menos 3x. Ah, professor, entendi. Esses termos são, então, portanto, separados pelos sinais de mais e de menos. É isso aí. Então, no primeiro termo, no primeiro membro, eu tenho o x, que é um termo, e eu tenho mais 3, que é outro termo. No segundo membro, eu tenho 6x, que é um termo, eu tenho mais 8, que é o outro termo, e eu tenho menos 3x, que é outro termo. Eu tenho 3 termos. Ficou claro? Então, para a gente pular para o próximo slide. Toda a equação, ela tem, começa com a letra L, uma letra, ou incógnita. Toda equação tem um sinal de igual. E toda a equação tem 2 membros. Esse sinal de igual, ele separa os termos que estão à sua esquerda e os termos que estão à sua direita. Ok? Vou prosseguir. Grau de uma variável. A variável é a letra, ok? Então eu estou pensando só na letra, tá? Para definir qual é o grau, para que a gente possa definir o que é uma equação do primeiro grau. Então, se eu pensar numa variável, o que define o grau desta variável é o expoente dela. Então, observa aqui, ó, x elevado a 1. X elevado a 1, esse número 1 eu não preciso representar, eu posso representar só pela letra x. O que significa isso? Que esta variável é do primeiro grau. X elevado a 2, a gente diz assim, ó, x ao quadrado. X elevado a 2, x ao quadrado. Esta variável é uma variável de segundo grau. X elevado a 3, a gente diz x ao cubo. Esta variável é uma variável de terceiro grau. Portanto, o expoente é que vai definir qual é o grau desta variável, ok? Vamos pegar uma equação um pouquinho grandona aqui, ó, bem complexa, tá? X elevado à quarta mais 2x elevado à terceira mais 3 igual a x. Por que isso é uma equação? Você pode me dizer por que é uma equação? É isso aí. Porque ela tem letra, porque ela tem um sinal de igual e porque ela tem 2 membros. É isso aí. Deixa eu tirar essa notificação aqui. Então, ela tem letra, ela tem um sinal de igual e ela tem 2 membros. Vamos lá? Quem é o primeiro membro? Quem são os termos que compõem o primeiro membro? X à quarta, 2x à terceira e 3, professor. É isso aí. E o segundo membro? Ah, professor, o segundo membro só tem um termo, que é o x. É isso aí, tá? Esta equação, de que grau ela é? Para definir o grau da equação, o que você vai fazer? Você vai olhar a variável que tiver o maior expoente. É a variável que tem o maior expoente que determina qual é o grau da equação. Portanto, esta equação é uma equação do quarto grau. Nós não vamos nos preocupar com a equação do quarto grau. O nosso objetivo é estudar a equação do primeiro grau. Portanto, a letra vai aparecer sem nenhum expoente em cima dela. Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. O nosso estudo, nós vamos estudar equações do primeiro grau. O expoente da letra que aparecer vai ser 1, ou seja, não vai ter nada em cima dela, porque esse 1 não precisa aparecer. Para isso, eu preciso que você entenda 2 princípios norteadores de uma igualdade. Princípio é como placas à beira da estrada. Se você desobedecer, pode acontecer coisas ruins. Então é bom que você conheça quais são os princípios.
Basicamente, toda igualdade ela é norteada por dois princípios. E que princípios são esses? O primeiro princípio, antes de enunciar o princípio, eu estou colocando uma igualdade. Eu vou colocar um exemplo aqui para a gente ver esses princípios em ação. Tá? Eu estou colocando uma igualdade, isso aqui não é uma equação. Então, eu estou colocando é uma igualdade numérica. 4 mais 2 é igual a 6, isso é verdade. Então, eu vou enumerar os princípios e depois de enumerar esses princípios, a gente vai ver na prática com essa igualdade. Ok? Então, o primeiro princípio é esse aqui, ó. Uma igualdade, ela não se altera se adicionarmos, ou seja, se somarmos ou se subtrairmos uma mesma quantidade aos dois membros. Vamos ver isso? Vamos pegar essa igualdade numérica. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu posso somar o que eu quiser no primeiro membro, mas para não alterar essa igualdade, eu tenho que somar essa mesma quantidade no segundo membro. Eu posso subtrair o que eu quiser no primeiro membro, mas para não alterar essa igualdade, eu tenho de subtrair a mesma quantidade no segundo membro. Observa os dois slides. Eu escolhi, por exemplo, somar o número 5. Observa que a igualdade ela se mantém. Eu tinha 4 mais 2 igual a 6. Observa, 4 mais 2 igual a 6. O que eu fiz? Eu somei 5 aos dois membros dessa igualdade. Essa igualdade continua verdade. 4 mais 2 são 6, 6 mais 5, 11. 6 mais 5, 11. E 11 é igual a 11. Eu escolhi aqui tirar 3, só para mostrar que eu posso subtrair qualquer número. 4 mais 2 são 6, menos 3 são 3. Igual a 6 menos 3, 3. Tranquilo? Então, o que diz esse princípio? Esse princípio diz que uma igualdade ela não muda se a gente somar ou subtrair uma mesma quantidade nos dois membros. Perfeito? Vamos ver a segunda propriedade, então. A segunda propriedade, o segundo princípio de uma igualdade é o seguinte. Uma igualdade, ela não se altera, ela não muda se multiplicarmos ou dividirmos cada termo dos seus membros por um número qualquer diferente de 0. Professor, agora não entendi não. Vamos ver o mesmo exemplo numérico. O que ele está dizendo para a gente? Que se eu escolher um número qualquer e pegar este número e multiplicar cada termo desta igualdade, não vai se alterar. Vamos ver? Eu escolhi, por exemplo, aqui nesse exemplo nosso, eu escolhi o 2. Eu vou multiplicar cada número ali por 2. Então vai aparecer 4 vezes 2, vai aparecer o número 8. 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 12. Vamos ver se a igualdade se mantém? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Igual 2 vezes 6, 12. Eu escolhi o número 2. Observa que a igualdade se mantém. 8 mais 4 é igual a 12. Essa igualdade ela se mantém também se eu dividir todos os termos. Eu escolhi, nesta igualdade de proposital, eu escolhi números pares, porque aí eu os posso dividir por 2. Então, se eu pegar 4 e dividir por 2, eu vou ter 2. Se eu pegar 2 e dividir por 2, eu vou ter 1. Se eu pegar 6 e dividir por 2, eu vou ter 3. Então, eu estou dividindo cada número, cada termo aqui por 2. Vamos ver se essa igualdade se verifica. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. E 2 mais 1 é igual a 3. Opa! Então, são esses dois princípios. Qual é esse princípio mesmo? Uma igualdade não se altera se multiplicarmos ou dividirmos
cada termo de seus membros por um número qualquer diferente de 0. Tranquilo? Tranquilo, professor. Agora, o que a gente vai gastar o nosso tempo? Eu já estou terminando, até olhando aqui, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá? Acho que vai dar uns 16 minutos. Mas, analisando uma equação, e a gente vai trabalhar com equações do primeiro grau. A lista que está aí logo abaixo na descrição é uma lista do primeiro grau. É lógico que muitos de vocês já sabem resolver isso daqui. Mas 3x menos 12 igual a 0, o que significa resolver isso aqui? Significa encontrar qual é o número que eu vou substituir no lugar do x, que eu vou multiplicar por 3, que eu vou tirar 12 e que isso vai dar 0. Você olhando para cá, você pode dizer, ah, professor, é o número 4, porque 3 vezes 4 são 12, e 12 menos 12 é igual a 0. E aí você, de cabeça, entre aspas, você já colocaria a resposta. Olha, o x é igual a 4. Mas pode acontecer desse x aí não ser um número inteiro. Pode acontecer desse x ser uma fração. Não nesse caso, mas em outros casos. Pode acontecer da equação ser mais complexa, ainda sendo uma equação do primeiro grau. Para isso, o que eu vou poder utilizar na minha resolução? Esses dois princípios da igualdade. Eu vou poder somar qualquer coisa aos dois termos, eu vou poder dividir todos os termos por um número qualquer, eu vou poder multiplicar todos os termos por um número qualquer. Por quê? Porque isso é uma igualdade. Então a gente vai entender no próximo vídeo por que a gente, na resolução, a gente passaria o 12, entre aspas, para o outro lado com o sinal trocado. E depois nós pegaríamos esse 3 que está multiplicando e passaríamos dividindo. Ah, professor, eu faço isso porque isso é uma regra. Não é uma regra. Você faz isso porque você está obedecendo aos princípios da igualdade. Ok? Mas a gente fala isso no próximo vídeo. Obrigado pela tua atenção e por tudo. Obrigado.